Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e da parte do seu amado Filho Jesus, o Cristo. Estou aqui novamente para gravar mais um pequeno vídeo com um só propósito, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, já foi falado sobre Jesus Cristo aqui em alguns vídeos. Já foi falado, e explicado através da palavra de Deus quem é o Cristo, certo? O que significa essa palavra, que hoje muitos rejeitam, Muitos não entendem. Então, a gente vai prosseguindo a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo e avante para conhecer mais e mais o nosso Salvador. A gente vai fazer uma pequena oração agora para dar início nessa palavra. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, graça te damos, meu Pai, por mais uma vez nós estar unidos aqui em espírito, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Que nós venhamos diminuir, Pai, e que tu venhas crescer através dessa palavra. Que nós venhamos aprender mais e mais sobre a vida eterna que está contida no teu amado Filho Jesus. Nele e através dele, sem ele nada nós pode fazer, diz a tua palavra. Então te pedimos, nos ajuda, nos dai o conhecimento que vem de ti, Pai, para que nós possamos juntos aprender. É tudo isso que eu te peço e te agradeço, não por mérito meu, mas pelo mérito do teu Filho amado. Amém. Então olha só, a gente vai começar lendo Efésios. Pega uma caneta aí, um papel, vai anotando. Efésios capítulo 4, versículo 13 até o 14. Que diz assim lá, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Primeira coisa, o que a palavra de Deus nos exorta? Para que nós venha chegar, todos nós, na unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. É importante ou não é conhecer o Filho de Deus? Diga lá. É ou não é? É, meus amados. É importante conhecer o Filho de Deus. E a perfeita varonilidade, a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Ainda fala essa observação linda aqui, ó. Que nós temos que também crescer na perfeita medida, e na estatura da plenitude de Cristo. Percebeu que falou de Cristo, não de Jesus? Vê os outros vídeos aí, você vai entender. Jesus todo mundo conhece. Cristo não é todo mundo que conhece, não. Então por isso que a palavra de Deus exorta que nós temos que crescer na estatura da plenitude de Cristo. Conhecer mais Jesus aí, nessa parte dele ser o Cristo. Nós temos que crescer mais para a banda desse lado aí, que poucas pessoas conhecem. Por isso que eu comecei a lançar esses vídeos aí a respeito do nosso Salvador. Então, aí no versículo 14, por que nós temos que crescer na plenitude de Cristo? Por quê? Olha aí no versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos. Como assim? Agitados. Palavra de Deus. Agitados, de um lado para o outro. E levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então por que a gente tem que crescer na plenitude de Cristo? Para a gente não ser mais levado para um lado e para o outro por qualquer vento de doutrina. Para a gente não ser mais enganados, é simples. Para a gente não ser mais enganado por homens que têm a artimanha de enganar e seduzir as pessoas. Mas qual pessoas são essas que são enganadas?
Essas pessoas, 100%, elas são aquelas pessoas que não buscam a Deus, não gostam de fazer isso aqui, ó, de ler, de meditar sozinho, certo? É aquelas pessoas que dependem de um pastor. Ah, é o meu pastor. Ah, é a minha igreja. São aquelas pessoas chamadas religiosas. Elas são as que são mais enganadas. São mais levadas por qualquer evento de doutrina, por qualquer coisa que o pastor delas falam, elas digam amém. Pode ser até uma mentira, mas é uma mentira que o pastor esteja pregando, esteja ensinando. Mas as pessoas dizem amém, pelo fato delas não ir na Bíblia e ver se está certo. Elas são enganadas, infelizmente. Mas quem tem a mania, né, de orar a Deus, de ler a palavra sozinho, com Deus, quem tem essa mania aí, né, quem tem esse intuito sempre, ela não é enganada, porque ela vai aprender de Cristo e ela não vai ser levada mais para qualquer evento de doutrina. Isso eu posso dar testemunho, não só de mim, mas de muitas pessoas no Brasil. Estão aprendendo a verdade, porque passaram a ouvir somente a palavra e deixaram de ouvir homens. Então, para que nós temos que crescer na medida e na estatura de Cristo? Para não ser mais enganada, para não ser como um meninozinho, como criança, né? Então, agora eu vou levar vocês para outra coisa. Você já ouviu falar sobre o Consolador? O outro Consolador, né, que Jesus falou que ia enviar? Vamos ver João capítulo 14. Em João capítulo 14 é onde Jesus vai falar sobre o outro Consolador, muito falado como o Espírito Santo, né, hoje em dia. Tudo bem. E então a gente vai começar a ler do versículo 16. Anota aí no teu caderninho, tá? João capítulo 14, no versículo 16, é onde Jesus vai começar a falar sobre o outro Consolador, certo? E ele só vai terminar esse assunto no capítulo 16, certo? Ele vai terminar de falar sobre esse assunto do outro Consolador. Então jamais pegue um texto e diga que o outro Consolador é isso por causa desse versículo aqui, ó, 16. Não faça isso. Leia todo o assunto do outro Consolador. Quer explicar sobre o outro Consolador? Quer entender sobre o outro Consolador? Leia todo o assunto que envolve o outro Consolador. Não pegue só o verso 16 e diga e saia pregando, gritando por aí. Ah, existe outro Consolador e tal. Não faça isso. Vamos ler todo o contexto, certo? Como a gente está com pouco tempo agora, não dá para me ler tudo, mas eu vou pegar resumido aqui as partes, né, que eu creio que são claras para entender quem é o outro Consolador. O que nós vamos ver agora é quem é o outro Consolador, porque muitos não entenderam ainda quem é o outro Consolador. Por isso que eu estou pegando aqui essa parte e nós vamos identificar, né, quem é o outro Consolador. Então, como eu falei, o outro Consolador, ele começa, o assunto desse outro Consolador, ele começa no capítulo 14, só vai morrer no capítulo 16, lá no versículo 33 em diante. Aí para o assunto do outro Consolador. No entanto, vamos resumir aqui, né, as partes aqui mais claras para entender quem ele é. Versículo 16 em diante. E eu orarei, né, ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus, ele fala que vai orar ao Pai, né, para que o Pai nos entregue, nos dê outro Consolador. Quando a gente lê isso aqui, pelo nosso raciocínio humano, nós vamos entender que é outra pessoa, de cara. Principalmente se a gente pegar só esse texto. E pronto.
é outro mesmo. Mas a palavra de Deus, ela é loucura para aquelas pessoas que são do mundo, certo? Por que eu digo loucura? O que eu vou dizer agora para você vai parecer uma loucura. Esse outro Consolador aqui não é outro. É o próprio Senhor Jesus, o Cristo. É isso mesmo. Apesar de ele estar falando que é outro, que é outra pessoa, não é. É ele mesmo. Agora aí, né, quem é religioso vai rasgar as vestes, vai dizer ele é doido. Esse irmão Elivelto, ele é doido. É maluco, né? Mas é o que eu acabei de falar. A palavra de Deus, a pura e santa, ela é loucura para aqueles que são do mundo. Onde é que está escrito isso? Lembrei. 1 Coríntios, vamos lá rapidinho. Já a gente volta aqui no outro Consolador. Primeira carta aos Coríntios, se eu não me engano, capítulo 1. Capítulo 1 em diante. Cadê? Não vou ler tudo, vou ler só o 25. No capítulo 1, versículo 25 de 1 Coríntios. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens também. Tá. Vocês entenderam? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Loucura de Deus? Deus é louco? Não. Mas para os homens, ele é. Certo? Para os homens terrenos da terra, Deus é louco de explicar coisas que parecem impossíveis, né? Ou seja, onde é que está também aqui? Achei. Desculpa a demora. No versículo 21 de 1 Coríntios, capítulo 1, lê o versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, a sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, aqueles que creem na palavra de Deus aparentemente pela loucura da pregação, esses é que vão ser salvos. Se você tá me achando maluco, louco, doido, porque eu tô te falando que o outro Consolador é o próprio Senhor Jesus, amém, eu glorifico a Deus, porque você tá me achando de louco, você tá pensando que eu sou louco, então eu tô no caminho certo, porque eu tô crendo pela loucura da pregação. Eu não tô crendo pela literalidade, né? Eu não tô crendo como a minha mente pensa. Eu tô crendo do jeito que Deus pensa, do jeito que Deus está ensinando. Nós jamais pode se entregar à nossa mente. A nossa mente é carnal, nós temos que ter cuidado para não aprender, né, da nossa cabeça, mas sim aprender de Deus. Se na palavra de Deus está dizendo que o outro Consolador é o próprio Senhor Jesus Cristo, parece ser loucura. Mas aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura, aqueles que vão crer pela loucura da pregação. Parece ser loucura para as pessoas do mundo, mas para nós que cremos em Deus e entendemos o que Ele quer dizer, não é loucura. É a palavra dele, pura, santa, né? Então, voltamos aqui para João capítulo 14, onde diz o quê? E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. De novo, quem é outro Consolador? É o próprio Senhor Jesus. Parece ser loucura para você? Eu glorifico a Deus. Se você estiver achando que eu sou louco. Porque aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Mas se de repente você está crendo no que eu estou falando, através da palavra de Deus, amém. Amém. Agora,
como entender, alguém pode perguntar assim, como entender que é o próprio Senhor Jesus, sendo que está falando outro, né? A nossa cabecinha, que foi que nós aprendemos, que a palavra outro significa outra pessoa. Isso está na língua portuguesa, está no dicionário Aurélio, né? Aurélio é o dicionário que ajuda nós a compreender as palavras, né? Nós temos que tomar muita atenção, cuidado. Porque nós, cristãos de verdade, nós não tem que ser direcionado, nós não tem que crer mais no dicionário do que na palavra de Deus. Presta atenção, tem pessoas crendo mais no dicionário do que na própria palavra de Deus. Tudo errado isso. Nós tem que crer mais na palavra de Deus. E, né, nela contém a verdade. No dicionário não. Dicionário só tem coisa humana, coisa humana. A palavra de Deus ela é inspirada por Deus. É diferente. E na palavra de Deus ensina língua portuguesa, ensina matemática, ensina ciências, ensina história, ensina geografia, ensina todas as matérias, né? Ensina todas as matérias. Então, olha só. Se a gente for tomar um dicionário como regra de fé para nossa salvação, nós estamos perdidos. Então, a palavra de Deus, ela mostra quem é esse outro consolador aqui. A gente vai começar a ler aqui no livro de João mesmo, capítulo 18. Vamos ver quem é esse outro consolador através da palavra de Deus. Nós já falamos que é Jesus Cristo, mas aqueles que são Tomé, né? Aqueles que não creem, nós temos que dar respaldo bíblico, né? Então, João capítulo 18, no versículo... Deixa eu me lembrar aqui, se não me engano é o 15 em diante. Ah, tá. Vou ler. Simão Pedro e o outro discípulo, olha, presta atenção. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou no pátio com Jesus. O que está acontecendo aqui? Jesus tinha acabado de ser preso, né? Pela religião e pelos soldados romanos. Ele foi para o templo, onde ele ia ser interrogado. Nesse momento, os discípulos se espalharam. Os discípulos todos, né? E o que acontece? Jesus vai sendo levado para o templo, onde ele vai ser interrogado pela religião. E nesse momento aparecem dois discípulos que foram seguir ele. Um era Pedro, foi logo escrito aqui, Simão Pedro, certo? E o outro discípulo, esse outro discípulo, ele não se revela aqui. Ele não se revela. Interessante, né? Ele não se revela. Quem será esse outro discípulo que estava lá, nesse momento, com Pedro? Que foi lá ver foi ver lá Jesus sendo interrogado. Quem era esse outro, será? Tá aparecendo aqui, outro discípulo. Pensa comigo. Todos os discípulos estavam fora por aí, se escondendo, né? Aparece só dois discípulos que foram atrás de Jesus. Vê Jesus sendo interrogado. O primeiro é Pedro. E o outro, quem será o outro? Que podia estar vendo tudo aquilo, né? Que podia estar vendo lá, sendo testemunha. Inclusive ele escreveu também o Evangelho de João. Preciso dizer quem é? É o próprio João, meus amigos, meus irmãos. O próprio João é que é o outro discípulo. Mas por que ele não falou dele mesmo logo? Porque ele aprendeu com Jesus. É como se fosse eu, né? Como se fosse você. Você que não quer se vangloriar, você vai escrever uma carta. Tem hora que você não vai botar o seu nome lá. Você vai escrever como se fosse outra pessoa também. Tá entendendo o que eu tô falando? Você que aprendeu com Jesus que nós não pode se vangloriar, você nunca vai escrever o seu nome. Nunca mesmo, para você não chamar atenção. Certo? Eu gosto muito de ouvir, de ler, né, pregações de pessoas que eu tenho no WhatsApp, amigos também, né? Eles mandam para mim mensagens
certo? Mensagens edificantes, mas nunca eles põem lá no final do texto o nome deles. E às vezes eles mandam para pessoa que eles nem conhecem. Eles lançam nas redes sociais, eles fazem panfletos, entregam na rua, mas nunca eles colocam o nome deles. Eles não querem se aparecer. Com quem que a gente aprende isso? Com Jesus. Jesus, ele nunca quis se aparecer para ninguém. Mas embora ele não quisesse se aparecer para ninguém, ele explicava sempre que ele era o Filho de Deus e estava aqui para nos salvar. Mas nunca ele batia no peito assim. Eu sou o cara. Nunca Jesus fez isso. E quando João está escrevendo aqui, ele não bate no peito também e diz que era ele que estava lá com Pedro. Não. Apesar de ser ele o escritor do livro de João. Apesar de ser ele que estava aqui com Pedro. Ele não fala, era eu que estava lá com Pedro. Olha o que ele faz. Simão Pedro e o outro discípulo. Ou seja, esse outro discípulo aqui era o próprio João. Mas ele não disse que era ele mesmo. Como é que nós podemos entender isso? No livro de João também, capítulo 21, é o último capítulo do Evangelho de João. Só para a gente entender aqui, só para a gente entender que era João mesmo. Leia lá o capítulo 21, no versículo 24 e 25. Olha só. As últimas palavras do discípulo amado João. As últimas palavras que ele escreve. Os 2 últimos textos. Este é o discípulo que dá testemunho. E vai falar, o João está escrevendo, mas parece que ele está escrevendo sobre outra pessoa, olha só. E este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. Que coisa? Todo o livro de João tem muita história de Jesus. Quem escreveu? O próprio João. Ele que estava dando testemunho dessas coisas, porque ele estava lá nesses momentos. Ele não ouviu falar, não, ele estava lá. Os momentos que foram escritos aqui no Evangelho de João eram os momentos a qual João estava com Jesus. E aí ele foi escrevendo, né? Vamos lá. E esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, que escreveu. Quem é que está escrevendo o livro de João? O próprio João. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Por quê? Porque é verdadeiro? Porque o que ele escrevia era sempre aquilo a qual aconteceu de verdade com Jesus. E estava dando testemunho, não era dele, era de Jesus. Por isso que o testemunho era verdadeiro. Tá certo? E estava escrevendo sobre Jesus Cristo. Certo? Por isso que o testemunho dele era verdadeiro. E no versículo 25, o que diz aí? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O que João quis dizer aí? Que ele tinha visto muita coisa mesmo. Mas se ele fosse escrever tudo que ele viu, olha, nossa Bíblia ia ser grandona, viu? Eu acho que ia ser mais ou menos dessa grossura assim, ainda era pouco. Ou assim, com mais de 1 metro. Nossa Bíblia ia ser bastante grande só por causa do livro de João, que ia ser muita coisa. João ia narrar tanta coisa, né? João ia dar testemunho de tanta coisa que ele viu. Então ia ser muito grande. Então eu creio eu que ele fez um resumo ali. Ele fez um resumo ali da vida de Jesus. Certo? Então, você percebeu que quando você começou a ler parecia ser outra pessoa, mas na verdade não era o próprio João, né? Quando eu vou ler de novo. Este é o discípulo que dá testemunho. João que está escrevendo aqui, mas por que ele não falou logo? É eu que dou testemunho. Eu sou o discípulo que está escrevendo tudo isso aqui. Por que ele não fez isso? Você já se perguntou? Por quê? Sabe por quê? Porque ele não queria se gloriar. Ele não queria se achar o tal. Porque toda vez que a gente se gloria em fazer alguma coisa, em ser alguma coisa, a gente começa a inchar. A gente começa a tufar.
Isso é errado. E hoje, a maioria dos líderes religiosos, por que vocês acham que eles andam assim, entufados? Porque eles se acham ser alguma coisa. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós somos só poeira, pó. E pro pó nós vamos voltar. Se nós tiver salvo, nós vamos ressuscitar com Cristo Jesus. Aí nós vamos ser alguma coisa. Então, Jesus ensinou, né, que ele não se vangloriava, por isso ele falava o nome de outra pessoa. O discípulo amado João também ensinou isso. Ele não escrevia dele mesmo. Ele escrevia parecendo ser de outra pessoa. Parecendo ser outra pessoa, mas era ele mesmo. Alguém pode perguntar assim, ainda tem mais algum testemunho? Tem alguma prova a mais? Aqui no livro de João mesmo tem, se não me engano, aqui no capítulo 20. Leia aí o capítulo 20 de João, no versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. Glória a Deus. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Isso aqui é aquela cena, né, que Jesus morre, depois ressuscita. Vão os discípulos lá. Quem são esses discípulos? Diz aqui, então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. Mais uma vez aqui, ó, João ele poderia ter dito assim, ó. Então correu e foi ter com Simão Pedro e comigo, a quem Jesus amava. Comigo, a quem Jesus amava. João podia ter falado assim. Ele poderia ter falado assim. Quem estava lá que foi ver Jesus, quem foi correndo para lá foi primeiro Pedro, né? E depois eu, né? A quem Jesus amava. Ele poderia ter falado assim. Mas mais uma vez ele escreveu. E o outro discípulo. Mas esse outro era o próprio João, não era outra pessoa. Quer mais prova? Vamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, se não me engano. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Não convém a mim me gloriar. Apóstolo Paulo dizendo, não convém a mim me gloriar. Mais um que não gostava de se gloriar. Mais um que não gostava de se gloriar, apesar de ser um homem de Deus. O apóstolo Paulo. Mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 2. Parece que ele vai falar de outra pessoa. Parece que ele vai falar de outra pessoa, mas não é outra pessoa, é ele mesmo. Olha só. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Vou ler o versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito homem nenhum falar. De tal coisa me gloriarei? Não. Porém, de mim mesmo salvo nas minhas fraquezas. Versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade. Mas abstando-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Quem foi que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, imagináveis, a qual homem nenhum é lícito ouvir falar? Quem foi? Se você ler aqui só o versículo 2, você vai entender que o apóstolo Paulo está falando de outra pessoa. Mas se você ler todinho o capítulo 12, é como eu te falei, nós não tem tempo agora, né?
Mas se você for ler todo o capítulo 12, você vai entender que esse homem aqui, a qual o apóstolo Paulo conhece, que foi ao terceiro céu, é ele mesmo. É ele mesmo. Ele que foi ao terceiro céu em visão, em espírito, certo? Em espírito. Ele teve uma visão profética, ele teve uma revelação profética em espírito e foi ao terceiro céu, certo? E viu coisas lá que homem nenhum era lícito ouvir falar. Então, quando a gente lê o versículo 2, dá de entender que ele estava falando de outra pessoa. Mas é interessante que até a liderança hoje religiosa que existe no mundo, ela sabe que aqui é o apóstolo Paulo que está falando dele mesmo. Certo? E por que não chama o apóstolo Paulo de doido? Quero ouvir vocês chamar aí, vocês que são parte de liderança religiosa. Chama o apóstolo Paulo de doido agora. Chama ele de maluco. Por que vocês não falam isso? Porque senão sabe o que vai acontecer? Vocês vão ter que chamar Jesus de maluco também. Porque quando ele estava falando de outro consolador, ele não estava falando de outra pessoa não, mas dele mesmo. Chama agora Jesus de maluco. Chama eu de maluco. Não vai ser ruim não. A gente vai estar glorificando a Deus. Porque prove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Né? Presta atenção na palavra. Eu não digo nada de mim mesmo. Mas eu, assim como eu escuto, eu aprendo na palavra, assim eu estou te falando. Para você que está escutando e vendo esse vídeo. Então, quem é esse homem que é em Cristo? Há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Que apóstolo Paulo conhecia? Quem era? Era ele mesmo. Quem lê de uma maneira tão simples vai dizer, não, o apóstolo Paulo estava falando de outra pessoa. Não era outra pessoa. Era o apóstolo Paulo mesmo. Só que o apóstolo Paulo, como ele começou dizendo, ele não se gloria nisso. Ele não gosta de se gloriar. Não convém a ele se gloriar. Por isso, ele não disse, eu fui ao terceiro céu. Eu estava lá, eu vi o trono de Deus, eu vi os anjos, eu vi isso, vi aquilo. Não convinha a ele se gloriar nisso. Não convinha. Porque ele sabe que ele ia se inchar. Ele sabe disso, que ele ia se inchar. O apóstolo Paulo sabe que ele ia querer ser o tal naquele momento na frente daquela igreja de Coríntios lá. Ele sabe disso. E por isso ele não se vangloriou. Por isso ele não disse o nome dele. Vamos voltar para o livro de João, capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Repito, quem é esse outro Consolador? Você está aprendendo na palavra? Quem é? É ele mesmo, o nosso Senhor Jesus, o Cristo. Eu vou dar mais um exemplo de uma pessoa que era, mas também ao mesmo tempo não era. Olha o enigma que estou te passando aí. Não precisa ir lá, mas você já ouviu falar. João Batista, ele estava pregando no Rio Jordão. E ele estava pregando e chamava a atenção, né, dos pecadores. Eles iam lá, se arrependiam. E João Batista começava a batizar, o batismo de arrependimento nas águas. E afluía a grande multidão seguindo João Batista e se batizando. No entanto, chamaram a atenção dos religiosos. Os religiosos foram lá. Estavam vendo essa arrumação, né? E os religiosos foram lá e foram ver quem era esse homem. E aí ele chega com João Batista e começa a perguntar, és tu um profeta? És tu um Elias aí, um Jeremias ressuscitado? És tu o Cristo que haveria de vir? João Batista, ele poderia ter dito assim, realmente eu sou um profeta. Estou aqui para salvar vocês, seus pecadores. Ele poderia ter falado isso. Se você for a história de João Batista, que está no começo dos evangelhos,
você vai ver que ele não faz isso. Ele não se acha o tal. Não. Acho tão lindo como João Batista fala. Ele fala assim, olha, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou isso, não sou aquilo, não sou nada. Depois ele vai pregando e ele começa a falar que ele cresça e eu diminua. Jesus Cristo já estava por ali já. Convém que ele cresça. Quem? Jesus Cristo. E eu diminua. Quem é alguma coisa é ele, ó. Quem é alguma coisa ali é o Senhor Jesus Cristo. Eu não sou nada. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E interessante que depois que João Batista morre, Jesus Cristo não vai falar assim dele. E não houve nenhum nascido de mulher, não houve nenhum profeta como esse daí. Nascido de mulher, homem, sendo carne como nós. Não houve. Olha só. Era ou não era um profeta de Deus, João Batista? Era. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, no entanto, João Batista mesmo nunca se declarou ser um profeta. Tá certo? Você tá entendendo a mensagem? Nunca devemos se vangloriar sendo alguma coisa. Nunca mesmo. Algumas pessoas, né, que conhecem a minha pessoa, já chegaram e perguntaram para mim: irmão, tu é pastor? Irmão, tu é profeta? Irmão, de que igreja tu é? Sempre acontece essas perguntas, né, comigo. Principalmente com novas pessoas a qual eu tô conhecendo aí no mundo, na vida, né, no dia a dia. E o que eu falo? Não sou pastor. Porém, eu tenho um pastor que me ensina essas coisas, que me ensina como falar. É Jesus Cristo. Ele é meu pastor. Aí a pessoa fica logo, Jesus Cristo, teu pastor? Parece uma loucura. Mas não é. É a pura verdade. Aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Então, quando eu falo que Jesus Cristo é o meu pastor, a pessoa já fica com o rabo atrás. E me pergunta se eu sou profeta, não sou. Mas se de repente eu falo para a pessoa, se de repente você vê em mim o dom de pastor, eu glorifico a Deus. Porém, eu não gosto que me chame de pastor. Porém, se você de repente vê em mim o dom de profeta, amém. Se você, irmão Olivelto, eu vejo o dom de profecia em ti. Amém, glorifico a Deus. Mas não me chame de profeta. Não me chame de pastor. Eu não aceito. Mas se você vê o dom de pastor em mim, eu aceito. Se você vê em mim o dom de profeta, eu aceito. Uma coisa é nós receber o dom. Outra coisa é nós ser, né, aquelas pessoas que dão o dom. Eu quero ter o dom como Jesus tinha. Nós devemos ter. Eu quero ter o dom de profetizar como aqueles profetas tinham. Nós devemos ter. Mas nós não devemos ser eles. Mas nós devemos herdar o dom que eles tiveram. Amém? Voltando aqui para o assunto do outro consolador. O foco é esse. João 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador. Quem é o outro consolador? É Ele mesmo. O próprio Senhor Jesus. Né? Você já ouviu falar que o outro consolador, que o consolador, ele é o Espírito Santo? Você já ouviu falar, não já? Tudo bem. Ele é o Espírito Santo. Mas Espírito Santo de quem? Vamos ler aqui o versículo 26 do João 14. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem é o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai vai enviar? Quem é? Quem é? E agora? Quem é? O Pai vai enviar.
O Pai que vai enviar, presta atenção. O Pai que vai enviar o Consolador. Se o Pai vai enviar, vamos pensar um pouco. Jesus Cristo ele não falou que se ele não fosse para o Pai não ia enviar o Consolador? Onde é que está escrito isso? Isso, né? Deixa eu me lembrar aqui. Se eu não me engano, é aqui em... tá certo. É aqui, ó. João 27, 28 e 29. Vamos ler. Deixo a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize, nem tenha medo. Ouvisse o que eu vos disse? Olha só, Jesus falando, compõe na sua Bíblia, vou e volto para junto de vocês. Quem foi que foi e voltou? Quem foi que prometeu que ia, mas ia voltar? O próprio Senhor Jesus. Aí, ó, se vocês me amassem, vocês iam se alegrar, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vou para o Pai. Disse-lhes agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vos creiais. Vou dizer agora, antes que aconteça, antes que aconteça, para que vocês possam crer, né? Então, o que estava dizendo? Que ele ia para o Pai, ia voltar. Por que ele ia voltar? Como ele ia voltar? Pergunto, você crê que Jesus Cristo está perto de você agora? Você crê? Mas ele está em carne e osso ou está em espírito? Se você respondeu em espírito, amém. Tá aí. Você entendeu como ele voltou. Ele está em espírito hoje, no meio da gente. Quando ele voltou por discípulos, foi em espírito. E ele prometeu que estaria conosco até o fim. Leia aí, ó, no versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que não pode receber? Porque as pessoas não creem naquilo que elas não conseguem ver. Infelizmente, é todo mundo tomé. Quando acha um cristão de verdade, é raro, viu? Mas todo mundo, não digo não, todo mundo, desculpe meus irmãos e meus amigos, mas a maioria é tomé. Ela só gosta de pegar, gosta de sentir para poder crer. Por isso ela não consegue receber esse Espírito Santo, esse Espírito da verdade. Por quê? Porque, como diz aqui a palavra, porque não vê, não conhece. As pessoas não conhecem quem é o Consolador, o Espírito Santo. O Consolador é o próprio Senhor Jesus Cristo, só que em espírito. Pelo fato das pessoas não conhecerem Ele, elas não podem receber. Pelo fato das pessoas serem tomé, elas não podem receber. Então nós temos que crer pela fé, que é Jesus Cristo que está no meio da gente, habitando no meio da gente, certo? Nos ajudando a falar a palavra de Deus. E vai estar conosco até o fim dos séculos, até a vinda dele em carne e osso, com poder e grande glória nas nuvens do céu, né? Mas hoje em dia as pessoas creem na pessoa errada. Por que na pessoa errada? Porque quando elas pegam esse outro consolador aqui, elas estão dizendo que é um terceiro ser, é um terceiro Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Olha o grande engano aí que estão ensinando, né? Ou seja, será que além de Jesus Cristo tem outro consolador? Uma pessoa que a gente nem conhece? Grande engano que as pessoas estão ensinando, infelizmente. Não, o outro consolador é o próprio Senhor Jesus Cristo, é Ele mesmo. No contexto todo aqui do outro consolador, está falando que é de Jesus Cristo, somente Ele. E Ele prometeu que estaria conosco. Então, o outro consolador é Ele mesmo. Vamos parar de crer numa pessoa que nem existe. Porque tem muita gente crendo numa pessoa que não existe. Ah, irmão, tu não crê no Espírito Santo? Vamos falar, jogar pedra em mim agora. Ah, irmão, tu não crê no Espírito Santo? Olha, o pecado aí, o maior é não crer no Espírito Santo, irmão.
Quem disse que eu não creio no Espírito Santo? Em nenhum momento eu abri a boca aqui e disse, eu não creio no Espírito Santo. E nem vou falar isso. Porque eu creio. Eu creio como está escrito. Eu sou do povo do está escrito. Então eu creio que existe o Espírito Santo, que é o Consolador. Porém, eu creio que ele é o próprio Senhor Jesus, mas não em carne e osso, mas sim em espírito. Em espírito ele pode entrar no meu coração, na minha mente, certo? Se fosse em carne e osso mesmo, né? Ele ia estar se encarnando em mim. Aí, isso aí já é uma doutrina que não quero nem falar. Que doutrina é essa já, de um encarnar no outro? Isso não existe. Tá entendendo? Então, em espírito. Por que em espírito? Porque a presença dele se faz presente onde você está, onde eu estou. Em espírito, Jesus pode estar comigo na rua. Em espírito, Jesus pode estar comigo no trabalho. Em espírito, Jesus pode estar comigo no meio do mato. Eu gosto de estar no meio do mato às vezes, né? Então, em espírito, a gente está com Jesus em qualquer lugar. Amém? Por isso que ele é o outro Consolador. Por isso que ele quer estar com você todo dia. Porém, você precisa conhecer quem é o outro Consolador. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra do primeiro texto que nós lemos? Que nós temos que crescer na plenitude e na medida e na estatura de Cristo. É Cristo que está dentro de você, do seu coração. É Cristo que quer habitar com você em espírito. Não fique mais pensando que é outra pessoa. Não fique mais pensando que é outro Consolador que tem aí, que é outro Deus, que é o Deus Espírito Santo. Não seja mais levado por qualquer vento de doutrina. Não seja enganado mais. Creia na palavra como está escrito, simples e pura. Creia, mas se de repente parecer loucura, creia também do mesmo jeito, porque é esses que vão ser salvos. Aqueles que creem pela loucura da pregação. Nós lemos isso lá em 1 Coríntios. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos crer no outro Consolador? Vamos. Quem é ele? É o próprio Senhor Jesus, o Cristo. Você recebeu essa mensagem com amor e carinho? Anotou os textos? Tenta passar para os seus amigos. Tenta passar essa mensagem para os seus amigos. Essa mensagem é muito importante. Que as pessoas não estão crendo mais na promessa. Né? Isso é uma promessa que Jesus, né, ele prometeu que o Pai ia dar para nós. É a presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou promessa linda, maravilhosa que se cumpriu. Né? Ou promessa boa, saber que Cristo está com a gente todo dia. Aí tem aquelas pessoas que vão dizer, não é Cristo não, é outra pessoa. É um Deus que está comigo. É outro Consolador que está comigo, não é Cristo não. Eu sei que Cristo consola, mas não é Cristo que está comigo não. É outra pessoa. Sem ser o Pai, sem ser o Filho, é o Espírito Santo, é outra pessoa. Assim que vão dizer aí, né? Infelizmente, grande engano. Não é. Quem está com a gente é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus já fala. Vou terminar lendo esse texto. A palavra de Deus já fala se eu não me engano, em Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Portanto, há um só Deus, o Pai. Um só Deus. Não vai dizer aí também que o Espírito Santo é Deus. Você está dizendo aqui que é um só Deus. Se você não crê que há um só Deus, pega esse texto, pega uma caneta e rasga ele. Né? Rasga ele e risca. Se você não crê que há um só Deus, rasga a sua Bíblia. Tá lá para quê? De enfeite? Né? Felizmente, nós temos que ser firmes nas palavras. Está escrito, porquanto há um só Deus. O Espírito Santo não é Deus. Não é Deus. Há um só Deus, o Pai, e um só mediador, ou consolador, entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Amém? Então, há um só Deus, o Pai, e há um só mediador,
Consolador. Quem é esse? Quem é esse mediador? Quem é esse Consolador, que é um só também? Não tá escrito que tem dois Consolador, que tem dois mediador. Só tem um que é Consolador. Quem é? Cristo Jesus. De novo. Não, irmão. Alguém vai dizer, né? Não, irmão. Cristo Jesus não é, tem outro Consolador. Tá bom, Jesus Cristo é o Consolador, mas tem outro Consolador. Grande engano. A palavra de Deus diz que só tem um. Tem vários textos falando que só tem um Consolador, né? Principalmente no Novo Testamento. Infelizmente nós não tem tempo de pegar mais texto, né? A palavra de Deus já declara que só tem um Consolador. Por quê? Quem foi que veio morrer por nós? Foi vários? Não, foi só um. Foi Jesus, o Cristo. Ele sofreu o que eu e você sofremos nesse mundo. Por isso ele tem essa moral de ser o nosso Consolador, de ser o nosso mediador. Por isso ele tem essa moral, porque ele foi tentado, assim como eu e você foi tentado. Por isso ele tem moral de ser o nosso Consolador. Aí você vai crer numa terceira pessoa aí que nem passou o que tu passou. Tu vai crer nessa pessoa como teu Consolador, que nem sabe o que tu passou, o que tu passa, que não viveu o que tu viveu. Tu vai crer numa pessoa que nem existe. Muitos estão crendo numa pessoa que nem existe. Em vão é a fé dessas pessoas, infelizmente. Mas quando você e eu, quando nós crê em Jesus Cristo como o único Consolador, como o único mediador, né? Aí sim nós vamos aprender que o Espírito dele, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece, aí nós vamos receber esse Espírito no meio da gente. E em mim e em você. Aí nós vamos receber e conseguir vitória. Vitória sobre o quê? Sobre o pecado. Nós vamos conseguir a nossa vitória todos os dias da nossa vida. Vencendo os obstáculos da vida, as tribulações, as tristezas, as angústias, a fome, a nudez, a vergonha, né? Tudo que você imaginar, nós vamos vencer, né? A prostituição, a avareza, a maldade, tudo mesmo que você imaginar de pecado, nós vamos estar eliminando da nossa vida por meio de Cristo Jesus na gente, em espírito. Amém? Então essa palavra que eu queria deixar para vocês e para mim primeiramente, né? Porque cada vez que eu prego a palavra de Deus para alguém ou então em vídeo, a palavra de Deus ela me fortalece também, certo? Então, que essa palavra venha estar com a gente. E termino fazendo uma pergunta. Quem é o outro Consolador? Se você aprendeu, responda. É o próprio Senhor Jesus Cristo em espírito. E está com a gente nesse momento. Amém, meus amigos e meus amados irmãos.